Bom dia, irmãos, graça e paz. Amém. Deus abençoe cada um de vocês. Amém. Pelo esforço, dedicação de deixar seu lar, sua casa, a cama desde cedo e vir para cá para louvar, adorar, compartilhar conosco desse culto de adoração a Deus. Esse culto primeiro é para Deus, não é para nós, é para Deus. A gente vem para cá para cultuar, para adorar, para agradecer por tudo que Ele fez e faz por nós, para agradecer por tudo que Ele é, pelo seu poder, pela sua grandeza, pela sua glória. Ele é o Criador de todas as coisas, céu, terra, mar, Criador da sua vida, das nossas vidas. Ele pode tudo, Ele é tudo e Ele pode tudo. Então nada melhor do que vir para a igreja, para cultuar, para adorar a Deus. E enquanto a gente faz isso, Deus vai estar trabalhando por mim e por você. Jesus Cristo disse que para a gente buscar em primeiro lugar o reino dos céus, as coisas de Deus, e que daí as demais coisas vão ser acrescentadas. Abra sua Bíblia no livro de Deuteronômio, capítulo 28. Queridos, a gente vinha falando sobre os dons e os ministérios, e Deus colocou no nosso coração de, aos domingos, falar sobre algo, sobre um assunto que seja mais voltado para a igreja, para os que estão começando, os que não conhecem muito sobre a Bíblia, sobre Deus. E no meio da semana a gente vai estar ministrando, talvez de casa, ou estar gravando, ou transmitindo direto no canal do YouTube, a palavra para todo mundo, para a igreja como um todo no Brasil, para quem quiser ouvir, voltada para a igreja, voltar uma palavra mais complexa, mais difícil de entender, mas voltada para a igreja, para aqueles que já têm uma caminhada com Deus. Estamos orando por isso, para que Deus nos dê condições de fazer esses dois trabalhos, uma ministração no domingo e uma ministração no meio da semana, aí direcionada para a igreja, as bases que a igreja e os pastores e a liderança e todo mundo precisa, todos nós precisamos no Brasil. Deus quer restaurar todos nós, restaurar como família, restaurar como pessoas, e Deus quer restaurar a igreja, para que Ele possa buscar a sua igreja. Deuteronômio capítulo 28, vamos ler. Será que se ouvires a voz do Senhor teu Deus, tendo cuidado de guardar todos os seus mandamentos, que hoje te ordeno, o Senhor teu Deus te exaltará sobre todas as nações da terra. Preste atenção na parte B desse versículo. O Senhor teu Deus te exaltará sobre todas as nações da terra, se você tiver cuidado de ouvir a voz do Senhor teu Deus. Verso 2: e estas bênçãos virão sobre ti e te alcançarão, quando ouvires a voz do Senhor teu Deus. Então, aqui ele enumera as bênçãos que está prometida para aqueles que ouvem a voz de Deus. Ao versículo 2, vou repetir: e todas essas bênçãos, essa que ele vai enumerar daqui para baixo, virão sobre ti e te alcançarão, quando ouvires a voz do Senhor teu Deus. E aí ele enumera as bênçãos. Você será bendito na cidade e bendito no campo. Quer dizer, aonde você estiver,
A bênção de Deus vai chegar até você, seja na cidade, seja no campo. Vai ser bendito o fruto do teu ventre, os teus filhos, o fruto da tua terra, o fruto dos teus animais, a criação das tuas vacas, o rebanho das tuas ovelhas. Vai ser bendito o teu cesto e a tua amassadeira. Você vai ser bendito ao entrares e vai ser bendito ao saíres. O Senhor entregará os teus inimigos que se levantarem contra ti, feridos diante de ti. Por um caminho sairão contra ti, mas por 7 caminhos fugirão diante de ti. O Senhor mandará que a bênção esteja contigo nos teus celeiros, e em tudo que puseres a tua mão. Ele abençoará te abençoará na terra que te der o Senhor teu Deus. O Senhor te confirmará para si por povo santo, como tem jurado, quando guardardes os mandamentos do Senhor teu Deus e andares nos seus caminhos. Todos os povos da terra verão que és chamado pelo nome do Senhor, e terão temor de ti. E o Senhor te fará abundar de bens no fruto do teu ventre, e no fruto dos teus animais, e no fruto da tua terra, sobre toda a terra que o Senhor jurou dar a teus pais. E o Senhor abrirá o bom tesouro, o céu. Presta atenção, onde está o bom tesouro de Deus, o céu, para dar a chuva à sua terra, no seu tempo, e para abençoar toda a obra das tuas mãos. E emprestarás a muitas gentes, porém tu não tomarás emprestado. O Senhor te porá por cabeça, e não por cauda, só estará por cima, e não por baixo, quando obedeceres aos mandamentos do Senhor teu Deus, que hoje te ordeno, para os guardar e fazer. E não te desviarás de toda a palavra que hoje te ordeno, nem para a direita, nem para a esquerda, para andares seguindo outros deuses e os servires. Parte A fala das bênçãos, até agora. Parte B desse capítulo fala das consequências da desobediência, se a gente não der ouvido à voz de Deus. Daqui para frente ele fala o que vai acontecer se não ouvirmos a voz de Deus. E aí ele começa dizendo: será, porém, que se não deres ouvidos à voz do Senhor teu Deus, para não cuidar e fazer todos os seus mandamentos e estatutos que hoje te ordeno, então virão sobre ti todas essas maldições e te alcançarão. Virão sobre você, virá sobre a pessoa, e te alcançarão todas essas maldições. E aí ele começa a dizer o que vai acontecer. Maldito será na cidade, maldito será no campo. Em vez de bênção, maldição na cidade, maldição no campo, aonde a pessoa for. Não adianta fugir, o mal vai acompanhar. Maldito vai ser o cesto, maldita a amassadeira. Maldito o fruto do ventre, maldito o fruto da sua terra, a criação das tuas vacas, o rebanho das tuas ovelhas. Maldito será ao entrar e maldito será ao sair. O Senhor mandará maldição sobre você, a turbação, a perdição, em tudo que puseres a mão para fazer, até que sejas destruído, até que repentinamente pereças, por causa da maldade das tuas obras com que me deixaste. O Senhor te fará pegar pestilência, para que consuma a tua terra, que passas a possuir. O Senhor te ferirá com a tísica, com a febre, com a quentura, com o ardor, com a secura, com a destruição de sementeira, com a ferrugem, com a perseguição até que pereças. Os teus céus sobre ti, sobre a tua cabeça será de bronze, e a terra debaixo de ti será de ferro. Por chuva da tua terra o Senhor te dará poeira, e dos céus descerá sobre ti até que pereças. O Senhor te fará cair diante dos teus inimigos. Por um caminho você vai sair contra eles, e por 7 caminhos vai fugir diante deles.
O teu cadáver será por comida às aves dos céus e aos animais do campo. O Senhor te ferirá com as úlceras do Egito, com hemorroidas, com sarna, com coceiras, que não possa curar-te. O Senhor te ferirá com loucura, com cegueira, com pasmo do coração. Apalparás ao meio-dia como cego, apalpa na escuridão, e não prosperará nos teus caminhos, porém somente serás oprimido e roubado todos os dias, e não haverá quem te salve. Desposar-te-á com uma mulher, ou seja, você vai casar com uma mulher, porém outro homem dormirá com ela. Vai edificar uma casa, porém não morará nela. Plantarás uma vinha, porém não lograrás ou não desfrutarás do seu fruto. Teu boi será morto aos teus olhos, teu jumento roubado, tuas ovelhas serão dadas aos teus inimigos, teus filhos e tuas filhas serão dados a outros povos. O fruto da tua terra e todo o teu trabalho comerá um outro povo que nunca conheceste, e tu serás oprimido e quebrantado todos os dias. O Senhor te ferirá com úlceras malignas nos joelhos, nas pernas, de que não possa sarar, desde a planta do pé até o alto da cabeça. Lançará muita semente no campo, versículo 38, porém colherá pouco, porque o gafanhoto a consumirá. Plantarás vinha e cultivarás, porém não beberás do vinho, nem colherás as uvas, porque o bicho as colherás. Em todos os termos terás oliveira, porém não te ungirá com azeite, porque a azeitona cairá da sua oliveira. Filhos e filhas gerará, porém irão para o cativeiro. O arvoredo e o fruto da tua terra será consumida pela lagarta. Versículo 44. Versículo 43, o estrangeiro que está no meio de ti, o estrangeiro vai se elevar muito sobre ti, e tu vai estar por baixo. Ele te emprestará a ti, porém tu não lhe emprestará a ele. Ele será por cabeça, e você será por cauda. E todas essas maldições virão sobre ti e te alcançarão, até que sejas destruído, porquanto não houveste dado ouvido à voz do Senhor teu Deus para guardar os seus mandamentos e estatutos. E serão entre ti por sinal, por maravilha, como também entre a tua descendência para sempre. Porquanto não haverás servido ao Senhor teu Deus com alegria e com bondade de coração, pela abundância de tudo. Irmãos, presta atenção nesse versículo. Porquanto não haverás servido ao Senhor teu Deus com alegria e bondade de coração, pela abundância de tudo que Ele tem dado. Assim servirás aos teus inimigos, que o Senhor enviará contra ti, com fome, com sede, com nudez, com falta de tudo, e sobre o teu pescoço porá um jugo de ferro, até que te tenhas destruído. Feche seus olhos. Obrigado, Senhor, pela tua palavra nesta manhã. Eu sei que cada irmão que veio aqui, cada um de nós, e cada um dos que vão ouvir essa palavra, queremos ser vitoriosos, queremos ser abençoados, nós queremos bênçãos, nós não queremos maldição. Mas infelizmente, Senhor, a tua palavra nos adverte que, se não dermos ouvidos à tua voz, não teremos bênçãos, teremos maldições, teremos problema, teremos tempestades, teremos sofrimentos. Mas, por outro lado, a tua palavra fala de bênçãos e bênçãos com abundância, para aqueles que ouvem a tua voz. Eu te peço nesta manhã que tu nos ajude a ouvir a tua voz nesta manhã, porque o Senhor está falando comigo e com cada um de nós aqui nesta manhã, e que possamos aprender a ouvir com muita atenção a partir de hoje. Dá muita atenção à tua palavra, respeito, concentração, diligência para ouvir a palavra, porque o nosso sucesso, as bênçãos,
Os sonhos e tudo aquilo que desejamos de bom e de bem para nós e para nossa família, depende de como andamos com o Senhor. Depende de nossa obediência à Tua voz. Por isso eu te peço, continue a falar conosco. O Senhor já falou através da palavra. Traz entendimento, revelação ao coração de cada um de nós. Santo Espírito, fala conosco. Toca-nos nesta manhã, em nome de Jesus. Amém. Queridos, essa semana eu estava conversando, aconselhando um rapaz, jovem ainda, que estava desesperado, muito aflito, porque de repente o seu casamento acabou, e a pessoa que ele amava tanto disse para ele: pega as suas coisas e vai embora, não quero você mais aqui dentro de casa. E ele estava em desespero, muito aflito. E ele disse: olha, eu quero que Deus fale comigo. Eu estou procurando um profeta, uma profeta que fale comigo. Quero saber o que está acontecendo comigo. Por que que a minha esposa me abandonou e ainda me fez sair de casa? E eu ouvi ele. A conversa por telefone durou 1h30. Porque eu mais ouvi do que falei. Mas, querido, eu percebi nessa conversa de 1h30 que ele estava interessado em encontrar um meio, uma resposta para trazer o casamento dele de volta, trazer a esposa de volta. E eu dizia para ele: você precisa trazer Deus primeiro para a sua vida, porque se você não trouxer Deus, sua palavra e seus princípios, você vai casar 10 vezes e as 10 vezes vai dar errado, porque sem Deus nós somos galho seco. Sem Deus nós não chegamos a lugar nenhum. E a Bíblia acabou de dizer para a gente: se não ouvirmos a voz de Deus, se não dependermos dEle, se não entregarmos nossa vida a Ele, se não reconhecermos o amor de Deus e a grandeza do amor de Deus em mandar Jesus Cristo a essa terra, e aceitarmos a obra de salvação através de Jesus, nos entregarmos, crermos em Jesus Cristo, aceitarmos a obra de Cristo, decidirmos seguir a Jesus Cristo e sua palavra, nós não vamos ser bem-sucedidos. Pelo contrário, a Bíblia é bem clara em dizer que nós vamos ser arruinados e destruídos. A palavra é clara. Eu acabei de ler para você. Então, queridos, milhares de pessoas estão à procura de uma resposta. Por que as coisas não estão dando certo na minha vida? Por que o casamento não dá certo? Por que a empresa não dá certo? Por que o trabalho não dá certo? Por que a igreja não dá certo? Por que o meu ministério não dá certo? Por que a minha família não dá certo? Por que eu trabalho tanto e a coisa não flui? Queridos, Deus começa falando nesse capítulo que: será que se ouvirdes a voz do Senhor teu Deus e ter cuidado para guardar os seus mandamentos e os seus ensinos, o Senhor teu Deus te exaltará sobre todas as nações da terra. A promessa é exaltar o Filho sobre todas as nações da terra. O versículo 2 diz que estas bênçãos virão sobre ti e te alcançarão. As bênçãos virão e vão nos alcançar. Significa que eu não preciso andar correndo atrás de bênção. Elas virão e vão me alcançar e vão nos alcançar. Eu sei que você veio aqui hoje e um dos objetivos é que você tem sonhos e projetos na sua vida e você quer que isso aconteça. Você quer bênçãos, você quer prosperidade no seu casamento, no seu trabalho, na sua vida financeira, nos seus negócios, no seu emprego, na sua família, na saúde. Quem sabe cada um de nós aqui tenha um problema, tenha uma angústia, tenha uma aflição,
tem uma pergunta sem resposta. Sim ou não? Todos nós. Deus tem resposta para cada uma das minhas e das suas perguntas, mas a resposta está aqui dentro, desse livro. Desse livro. Aqui dentro. As respostas estão aqui. Mas o que acontece? Quem não conhece Deus sai procurando resposta por aí. Ocultismo, horóscopo, filosofia, ciência, conhecimento, astrologia, enfim. Alguém para ler a sorte, alguém para prever o futuro, prognosticador, não é isso? Para ver o que está acontecendo com a vida. Por que não flui? Eu quero isso, mas não consigo. Eu quero aquilo, mas não consigo. Mas quem é cristão também tem muita gente correndo atrás de respostas. Tem gente correndo atrás de profetas. Cristãos, as igrejas estão cheias disso. Gente correndo atrás de profetas, para Deus falar com ele, ou com ela. Por que as coisas não estão dando certo? Por que as coisas não estão erradas? Mas, querido, Deus nunca prometeu guiar ninguém por profeta, nem por consulta à ciência, nem nada. Deus tem seu poder, sua capacidade, sua sabedoria revelada na sua palavra para nos dirigir pelo caminho do sucesso e da vitória. Deus tem na sua palavra. E é isso que eu quero compartilhar com você nesta manhã. O texto base é esse que nós lemos, Deuteronômio 28. Bênçãos para aqueles que ouvem a voz de Deus. Maldição, problema, tempestade, sofrimento para aqueles que não ouvem a voz de Deus. E a voz de Deus está na palavra. Está na palavra revelada. Está na palavra. Abra sua Bíblia em Isaías capítulo 8, versículo 19 a 22. Isaías capítulo 8, versículo 19 a 22. 8, 19 a 22. Quando vos disserem, consultai os que têm espíritos familiares, os adivinhos, que chiureiam e murmuram entre os dentes, não recorrerá um povo a Deus, ao seu Deus? A favor dos vivos vão interrogar os mortos? Existe a lei e o testemunho, ou seja, a palavra. Se eles não falarem segundo esta palavra, nunca verão a alva. Existe a lei, a palavra de Deus. Se não falarem e não andarem segundo a palavra, nunca verão a alva. Versículo 21. Passarão pela terra duramente oprimidos e famintos, e será que tendo fome e enfurecendo-se, amaldiçoarão o seu rei, amaldiçoarão o seu Deus, olhando para cima e olhando para a terra. Eis que haverá angústia e escuridão, e serão entenebrecidos com ânsia e arrastados para a escuridão. Está aí a Bíblia falando. Se não olharmos para a palavra e andarmos pela palavra, vamos andar na escuridão, nas trevas, no sofrimento. Existe a lei e o testemunho, está falando da palavra. Se não andarmos por ela, vamos ser arrastados para tudo quanto é coisa ruim que não presta. Então, queridos, resposta para nossos questionamentos está na palavra de Deus. Está na palavra de Deus. Agora vai para o Novo Testamento, Mateus 4, versículo 4. Agora é Jesus Cristo falando, e falando que nós vamos ler para o diabo. Que nós vamos ler, Jesus falou para o diabo. Quando Satanás foi tentá-lo.
Após 40 dias sem comer, Jesus com fome. Mateus 4:4. E Jesus responde para Satanás e diz: está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. O diabo falou que era para ele transformar pedras em pães porque ele estava com fome. E Jesus responde: nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. O diabo estava preocupado em dar comida, entre aspas, ele estava querendo destruir Jesus, mas entre aspas, ele vai sempre pegar o ser humano no ponto fraco. Ele viu que Jesus estava com fome, e ele olha para as pedras e fala: se o Senhor é o Filho de Deus, o Senhor disse que é o Filho de Deus, está aqui na terra, então o Senhor tem poder, transforma essas pedras que estão aqui em pão para o Senhor, resolve o seu problema de fome. E Jesus disse: nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Jesus estava dizendo que o ser humano precisa aprender a viver da palavra de Deus. Quantas vezes o pão, a preocupação com o pão, nos faz esquecer da palavra de Deus? Sim ou não? A vida inteira correndo igual malucos e malucas para ganhar dinheiro, pensando que aí vamos ser bem-sucedidos, mas esquecemos que nós precisamos viver da palavra que sai da boca dele. E aí a gente quer ser bem-sucedido, sai de casa, não lê a Bíblia, volta para casa, não gasta tempo lendo, meditando e dizendo: Deus precisa ajustar minha vida por aqui. E depois a gente quer ser bem-sucedido, porque está escrito: nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Muita gente diz para o texto de Deuteronômio, até muitos teólogos: isso aqui é do Velho Testamento, essas ordenanças aqui é para o Velho Testamento. Jesus está repetindo aqui no Novo Testamento. Precisamos aprender a viver. E ele ainda diz: não é de algumas palavras que saem da boca de Deus. O que está escrito aí? Toda a palavra que sai da boca de Deus. Toda. Gênesis, Apocalipse. É evidente que o Velho Testamento tem uma aplicação e uma revelação. E é evidente que o Novo Testamento tem uma outra revelação e uma outra aplicação. Mas um complementa o outro. A Bíblia não para por aí, sobre a importância da palavra. Salmo 105, aliás, 119, o maior salmo da Bíblia. Salmo 119, versículo 105, Salmo 119, 105. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra, e luz para o meu caminho. Lâmpada para os pés e luz para o caminho. Para que serve lâmpada e luz? Iluminar o caminho, certo? De noite você consegue andar sem uma lâmpada? Numa noite escura? O que vai acontecer se você tentar andar sem uma lâmpada? Vai trombar em tudo quanto é coisa, vai cair em tudo quanto é buraco e vai se matar. Sim ou não? Sim. Não é isso? Assim é nós sem a palavra de Deus, queridos. Assim é nós sem a palavra. Vamos estar caindo em tudo quanto é buraco. Em tudo quanto é buraco. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra, e luz para os meus caminhos. Agora vamos para 1 Pedro 1, 21. Lá no Novo Testamento, 1 Pedro, pouco antes de Apocalipse, depois de Hebreus. Primeira Pedro 1, 21. Um 22, aliás. 1 Pedro 1, 22. Purificando as vossas almas na obediência à verdade. Purificando as vossas almas na obediência à verdade. E o que é a verdade? Jesus falou lá para os discípulos:
Santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Evangelho de João 17:17. Santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade, purificando as vossas almas na obediência à verdade, para a caridade, o amor fraternal não fingido, amai-vos ardentemente uns aos outros com coração puro, sendo de novo gerado, não de semente corruptível, mas da semente incorruptível, pela palavra de Deus, que é viva e que permanece para sempre. Palavra. Obediência, salvação pela palavra. Geração de um novo homem, gerado de novo pela palavra. Você quer nascer de novo? Leia a Bíblia. Tem gente que pensa que nascimento é novo nascimento, eu aceito Jesus, pronto, já me tornei um novo. Não, cada dia a gente vai nascendo de novo, sendo transformado pela palavra, sendo de novo gerado, não de semente corruptível, mas da incorruptível, pela palavra de Deus, que é viva e permanece para sempre. Versículo 25, mas a palavra do Senhor permanece para sempre, e esta é a palavra que entre vós foi evangelizada. É a palavra que tem que ser evangelizada, queridos. Podemos ficar contando história para vocês, tem que mostrar a palavra. Agora 1 Timóteo, um pouco para trás aí, antes de Hebreus, 1 Timóteo capítulo 3, versículo 14 a 17. Perdão, 2 Timóteo, a carta seguinte, 2 Timóteo 3, 14 a 17. Segunda Timóteo 3, 14 a 17. Aliás, vamos ler a partir do 13. O 13 ele diz que os homens maus, os maus enganadores, irão de mal a pior, enganando e sendo enganado. Quem anda sem Deus não tem nada de bom. Os homens maus e enganadores irão de mal a pior, enganando e sendo enganado. Agora olha o que Paulo fala para Timóteo. Tu, porém, Timóteo, permanece naquilo que aprendeste, de que foste inteirado, e sabendo de quem o tens aprendido, e que desde a tua meninice sabe as sagradas letras, as escrituras, que podem fazer-te sábio para a salvação, pela fé que há em Cristo Jesus. Toda a escritura divinamente inspirada é proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir, para instruir na justiça, para que o homem de Deus e a mulher de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído para toda boa obra. Timóteo, permanece na palavra, Timóteo. Timóteo era um pastor, um homem cheio dos dons, cheio do Espírito Santo. E Paulo está dizendo, Timóteo, não arreda o pé da palavra. Permanece na palavra, Timóteo. Permanece na palavra, no que você tem aprendido. Desde a tua meninice. Timóteo tinha sido ensinado desde criança, queridos. O que você está fazendo na sua casa? Está ensinando seus filhos? Desde criança com a palavra? Timóteo tinha sido ensinado desde criança sobre as Sagradas Escrituras, desde a sua meninice. E Paulo está dizendo que a palavra é poderosa para salvar as nossas vidas, a palavra é poderosa para nos corrigir, nos ensinar, nos instruir, e para que possamos nos tornar homens e mulheres perfeitos e perfeitamente instruídos, preparados para toda boa obra. Não vamos ser preparados para toda boa obra fora da palavra de Deus, não adianta, não adianta. Fora da palavra você não vai ser preparado para toda boa obra, seja materialmente falando, seja espiritualmente falando. Fora da palavra, não vamos ser bem instruídos. Esse texto de Timóteo que nós lemos aí, que ele fala da importância da palavra, no capítulo, no começo ele fala, diz assim, sabe, porém, que nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis.
Tempos difíceis nos últimos dias. Homens amantes de si mesmos, avarentos, presunçosos, soberbos, blasfemos, desobedientes a pais e mães, ingratos, profanos, sem afeto natural, irreconciliáveis, caluniadores, incontinentes, cruéis, sem amor para com os bons, traidores, obstinados, orgulhosos, mais amigo dos prazeres do que amigo de Deus. Esse é o homem natural, andando longe de Deus. Tudo quase 20 adjetivos ruins aí. Mas na parte final, olha para a palavra, porque a palavra vai transformar a sua vida. Não desista da palavra, a palavra vai transformar a sua vida. Timóteo já era pastor, e Paulo está dizendo, não abandona a palavra, se você quer ser bem sucedido. Queridos, Josué agora, capítulo, lá no Velho Testamento. Josué. Nós estávamos lendo aí Deuteronômio, é o livro seguinte, depois que acaba Deuteronômio, tem Josué. Capítulo 1, versículo 2. A Bíblia diz assim, e Deus falando com Josué: Josué, meu servo Moisés é morto. Josué capítulo 1, a partir do versículo 2. Josué, Moisés, meu servo, é morto. Moisés tinha morrido. Levanta agora e passa esse Jordão, tu e esse povo, a terra que eu dou aos filhos de Israel. Josué capítulo 1, versículo 2. Acharam? Todo lugar que pisar a planta do vosso pé será vosso, desde o deserto do Líbano até o grande rio Eufrates. Versículo 5. Ninguém se susterá diante de ti todos os dias da tua vida. Como fui com Moisés, serei contigo, não te deixarei, nem te desampararei. Deus está dizendo para Josué o seguinte: levanta, pega esse povo e leva para a terra que eu prometi. Assim como eu fui com Moisés, eu vou com você, vou estar com você, eu vou andar com você, todos os dias da tua vida, não vou te desamparar e não vou te abandonar, vou estar com você. Muito bom, né? Deus com ele todos os dias da sua vida, ao lado dele. Precisava de mais alguma coisa? Precisa, você vai ver que precisa. Tem gente enganado, pensando que só a presença de Deus é suficiente. Olha o versículo seguinte. 6. Esforça-te e tem bom ânimo, para que faça esse povo herdar a terra. Esforça. Olha o 7. Repete de novo. Tão somente esforça e tem bom ânimo. Esforço e bom ânimo para quê? Não já estava a presença de Deus com ele? Estava. Deus não disse que não ia desamparar ele? Disse. Vou estar com você todos os dias da sua vida. Mas olha só. Esforça e tem bom ânimo. Para quê? Cuidado de fazer conforme toda a lei que meu servo Moisés te ordenou. Dela não te desvie nem para a direita nem para a esquerda, para que prudentemente te conduza por onde quer que andares. Não basta só a presença, é preciso andar pela palavra. E aí é que muita gente está enganada. E aí é que a igreja de Deus tem sofrido muito, está sofrendo, enquanto não entendermos que somente a presença não é suficiente. Ele vai estar com a gente, mas andar pela palavra é nós. Amém. Glória a Deus. Porque a luz ele já deu para a gente. A luz é a palavra. É a palavra que vai dizer, faz isso, não faz isso. Faz aquilo, não faz aquilo outro. Deus não vai dizer para você, Ele está com você, mas Ele não vai dizer, meu filho, aí tem um buraco. A palavra está aqui falando para você e para mim. Agora, se a gente guarda a palavra em casa, não estuda, não medita, não vem para a igreja para os estudos, para receber ministração, receber explicação, o problema é nosso. A gente vai ter Deus com a gente, mas a gente vai sair caindo nos buracos, porque essa parte Deus não faz. A minha parte e a sua parte Deus não faz.
Ele vai estar comigo e com você, mas a gente não vai ser bem sucedido. Olha só, esforça, tem bom ânimo. Ou seja, o que é esforçar e tem bom ânimo? Josué, esforça, tem interesse, Josué, leia, medite, gaste tempo com a palavra que Moisés te deu, dela não desvie nem para a direita e nem para a esquerda, para que prudente te conduza nos teus caminhos, por onde quer que andares. Versículo 8, não se aparte da tua boca o livro dessa lei, antes medita nele de dia e de noite, e tenha cuidado de fazer conforme tudo quanto nele está escrito, porque então fará prosperar o teu caminho, Você quer prosperidade? Você quer ser um vencedor ou uma vencedora? Volta para a palavra. Valorize a palavra. Medita, está dizendo para Josué, medita de dia e de noite, e não desvie dela nem para a esquerda, nem para a direita, segue reto conforme ela está falando. Deus estava com Josué? Estava. Era um homem cheio de Deus? Caminhou com Moisés no deserto? Caminhou. Estava lá no monte quando teve as revelações de Deus? Estava. Josué estava no monte quando Deus deu as tábuas da lei, teve grandes experiências com Deus, viu descer fogo do céu, viu manifestações tremendas de Deus, e Deus ainda fala, vou estar com você, mas o sucesso dele não ia depender apenas das experiências com Deus, não ia depender das revelações que teve com Deus, o sucesso não ia depender da presença de Deus com ele, o sucesso ia depender de andar pela palavra de Deus. Glória a Deus. Queridos, eu paro por aqui hoje, e tenho muita coisa para falar nesse assunto, mas eu paro por aqui hoje, e eu quero que você abra a sua Bíblia no livro de Provérbios. Depois de Salmos, primeiro livro depois de Salmos, capítulo 12. Provérbios, depois eu vou pedir que você leia esse capítulo, e vou pedir que vocês leiam também esse livro. A maioria dos grandes homens no Brasil e no mundo, mesmo não cristãos, eles praticam, para gerir as empresas deles, os negócios deles e a família deles, eles levam muito a sério os ensinamentos de Provérbios. O livro de Provérbios foi escrito por Salomão, inspirado pelo Espírito Santo. Provérbios 12, o versículo 14 e o versículo 18. O 14 diz assim: cada um se fartará de bem pelo fruto da sua boca, e o que as mãos do homem fizer, isso ele receberá. Aqui está dizendo que a gente vai se fartar, a gente vai colher, a gente vai comer o que a gente fala e o que a gente faz. Cada um se fartará do bem pelo fruto da sua boca, pelo que fala e pelo que faz com as mãos. Quantos casamentos destruídos? Por quê? Palavras. Quantas pessoas não conseguem ir bem no emprego por causa das palavras? Patrão não tolera, começa a brigar com os outros empregados e é mandado embora. Pessoa que não consegue conviver, não cuida das palavras, não domina seu gênio, não domina seu comportamento. Ninguém vai conseguir conviver com essa pessoa, nem no casamento, nem no trabalho. Quantas pessoas não conseguem ser prósperas na sua empresa, porque ele bota os clientes para correr, em razão das palavras que fala. Quantos líderes e pastores que acabam ficando sozinhos, porque ninguém consegue conviver com ele, por causa das palavras que fala. Queridos, agora o versículo 18 ainda acrescenta mais coisa. Então o 14 está dizendo que a gente vai viver do fruto das nossas palavras, da nossa boca, e a gente vai viver daquilo que a gente faz com as mãos. Nossas mãos também, nossas atitudes.
Nossas atitudes, nossa conduta, vai nos abençoar ou vai nos destruir? Seja no casamento, seja na família, seja no trabalho como empregado, seja como patrão, seja como dono de empresa, seja qual área for da vida, cada um se fartará do fruto da sua boca, e as mãos do homem, e se fartará do que as mãos fizerem, ou seja, das nossas condutas. Agora olha o versículo 18. Há alguns cujas palavras são como pontas de espada. Há pessoas que as palavras dele ou dela, é como ponta de espada. O que é ponta de espada, hein, queridos? O que é espada? Espada é como uma faca, né? Só que a faca corta de um lado só, e a espada, ela tem, a lâmina dela corta dos dois lados. Sim ou não? Sim. Tem gente que a língua é igual espada. Fere, corta, mata, destrói. Mas a parte B diz o que desse versículo? Leia para mim aí. A língua do sábio é o que? Saúde, remédio. A língua do sábio é remédio, é saúde, constrói, cura. Tem gente que você ama estar perto dele ou dela. Tem gente que você quer que ele esteja na sua empresa, cuidando, porque é uma pessoa querida. Ele só constrói, ele só ajuda. Ele é um construtor, ele é um edificador. Tem gente que é um destruidor. Não serve, não consegue conviver na família, não consegue conviver no trabalho. Queridos, está vendo porque nós temos que andar pela palavra? Eu estou lendo um texto só, dois versículos, que falou que a gente vai viver do que a gente fala e do que a gente faz. E o outro diz que tem gente que a palavra dele, a língua dele, é como espada, que só fura, fere, corta, mata, destrói. Mas a língua dos sábios produz saúde, produz remédio, produz cura. Mateus 7, último texto. Evangelho de Mateus capítulo 7, versículo 24. 7, 24. Aliás, vamos começar um pouco antes do 24 aí. Vamos começar no 17. Toda árvore boa produz bom fruto. Toda árvore má produz fruto mau. Não pode a árvore boa dar fruto bom, e nem a árvore má dar fruto mau. Nem a árvore má dá fruto bom. Toda árvore que não dá bom fruto, corta-se e se lança no fogo. Portanto, pelos frutos se conhece as árvores. Não é verdade? Se conhece a árvore pelo fruto. Uma planta que não está produzindo, você deixa ela lá no seu quintal? Não. A vida inteira. O que tem que fazer? Cortar. Está ocupando o tempo à toa. É isso que Jesus está dizendo. Aqui é o sermão da montanha. É Jesus no sermão da montanha. Nem todo que me diz Senhor, Senhor entrará no reino do céu, mas aquele que faz a vontade do meu Pai. E a vontade está onde? Na palavra. É a palavra, está revelada, a vontade está revelada na palavra. Nem todo que diz Senhor, Senhor vai entrar no reino do céu, mas faz a vontade. Muitos me dirão naquele dia, Senhor, eu não profetizei em teu nome, em teu nome não expulsei demônio, em teu nome não fiz muitas maravilhas. E Jesus diz, e eu lhes direi abertamente, nunca vos conheci, apartai-vos de mim, que praticais a iniquidade. Portanto, todo aquele que ouve essas minhas palavras, ouve a palavra e pratica.
Assemelhá-lo-ei, compará-lo-ei ao homem prudente, que construiu sua casa sobre a rocha. Desceu a chuva, correram os rios, sopraram ventos e combateram sobre aquela casa, e não caiu, porque estava edificada sobre a rocha. Aquele, porém, que ouve as minhas palavras e não as cumpre, não pratica, compará-lo-ei ao homem insensato, que construiu a casa sobre a areia. E desceu a chuva, correram os rios, sopraram os ventos, e deram contra aquela casa, e ela caiu, e foi grande a sua ruína. Como é que está a sua vida, querido? Você está construindo a sua vida sobre o quê? Sobre a palavra, praticando a palavra ou sem a palavra? Se estamos construindo sobre a palavra de Deus, estamos construindo sobre a rocha. Vai vir vendaval, vai vir enchente, vai vir tempestade e vai dar contra a sua casa. Não estamos isentos de tempestade e vendaval, certo? A tempestade veio sobre as duas casas, a construída na rocha, que é a palavra, e a construída na areia, fora da palavra. As duas casas, tempestade veio, vendaval veio, a enchente veio. Mas qual foi a casa que não caiu? Construída na palavra, que é a rocha. A que foi construída fora da palavra é a construída na areia, e o vendaval levou com tudo. Aonde eu e você, aonde estamos construindo a nossa vida? Como é que você está construindo o seu lar, sua família? Esposo, esposa, pais, filhos? Qual a base que estamos construindo nossa família, nossas vidas? É a pergunta nessa manhã. Qual a base? Está aí a resposta. Por causa dos problemas, das tempestades e por que a casa cai. Para muitas pessoas tem caído. E vai cair sobre todos aqueles que a vida não esteja fundamentada sobre a palavra de Deus. Ela tem resposta para tudo. Você viu ela falando aqui no Provérbio 12 sobre o problema da língua e o problema das atitudes. O resultado. Vamos ficar em pé. Já dá para soltar aquele louvor? Ouça essa música. Preste atenção na letra. Outra vez, como a primeira vez, eu me achego aos teus pés, para me reconhecer. Outra vez, como a primeira vez, que ouvi tua voz, volta agora a te ouvir e me say
Aleluia. Outra vez, querido. Deus está dando uma oportunidade nesta manhã. Se a gente não fez certo até agora, se as bases não foram a palavra, se a gente andou pelo nosso caminho, pelos nossos pensamentos, pelo que a gente achava que era certo, Deus está dizendo nesta manhã, meu filho, minha filha, começa de novo, faça outra vez, começa certo, começa pela palavra, volta para a minha palavra, começa a ler, começa a meditar. Aleluia. Alguém quer oração? Alguém quer recomeçar outra vez nesta manhã? Alguém quer fazer um propósito de recomeçar a vida caminhando pela palavra, olhando pela palavra? Vem à frente, a gente quer orar com você, por você e junto com você. Aleluia. Aleluia.